Boa noite. Olá, Cristina. Boa noite. Seja bem-vinda. Deixa eu trazer o Mário aqui para a nossa live. Tá fazendo Olá, download, Mário. tá fazendo download do Mário, não? Dando um download aqui, renderizando o Mário. Tudo jóia? Eu tô brincando, tudo bem. Tô brincando que você comentou que estava trazendo. Eu vou trazendo o Mário, ou baixando mais Ah, qualquer. como é que tá, Mário? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo É um jóia, prazer imenso ter você mais uma vez aqui. Mais um bate-papo. Sempre um tudo jóia, prazer estar graças a batendo um Deus. papo com você aqui. Olá, consciência que nos acompanha aí ao longo dessa jornada. Olá, você, consciência. Viu? É um prazer estar sempre aqui, trocando ideia, com você trazendo algum tema que seja contribuição para as pessoas que estão buscando aí uma vida melhor, uma vida mais, de maior compreensão, né? Estão buscando iluminação, estão buscando expansão, né? Crescimento. Então é um prazer estar sempre em contato com essas pessoas e com você e ajudar nesse caminho. Gratidão. Gratidão a todos que estão aqui nos prestigiando ao vivo também. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que estiver entrando aí, por gentileza, deixa aquele joia, aquele ok, deixa aí a cidade que vocês estão falando para a gente saber até onde está alcançando essa mensagem. Dá um feedback também como é que está o áudio, imagem, se está legal aí para vocês. E quem estiver na gravação também pode deixar aquele joia, né, deixar aí a cidade, né, para a gente saber qual região vocês estão falando, para a gente, né, ver, Mário, ver onde é que a mensagem está alcançando. E isso ajuda também ao Instagram também levar essa mensagem aqui, né, para as outras pessoas também. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com um tema bem legal também, né, Mário? É, eu, você sabe que eu gosto de quase que todos os temas, né? Mas realmente é interessante, é uma coisa que há muito tempo atrás eu não me sentia à vontade para abordá-lo, porque é um tema delicado, né? E é um tema que incomoda bastante as pessoas, muita gente pergunta a respeito dele, eu já tive a oportunidade de responder, mas assim, a gente vai ganhando firmeza com as coisas, vai ganhando clareza e aí facilita para ajudar as pessoas. É um tema delicado, mas interessante, porque todos nós, em algum ponto da nossa vida, passamos por esse tipo de sensação, algumas vezes superamos e outras ficamos ali meio encalhados com ele, que é essa questão de essa pergunta tradicional de por que coisas ruins acontecem para pessoas boas. E a gente também acaba muitas vezes incomodado com o vice-versa da coisa também. Né? Às vezes a gente vê coisas acontecendo, né? A gente está de fora, não sabe, mas tem a impressão de que são coisas positivas acontecendo para pessoas que nem são tão, tão legais assim, para dizer o mínimo, né? E aí isso acirra um pouco essa questão desse senso de injustiça na fábrica da realidade, na verdade, e gera frustração, gera dor, né? E isso incomoda. Então é uma coisa que as pessoas têm interesse em compreender melhor para resolver melhor. Alguns já Sim, têm uma exatamente. percepção razoável a respeito, outros não têm ideia alguma, e aí a gente percebe isso em função do momento, de como e quando que essa pergunta ocorre para as pessoas. Né? Exatamente. Você tocou num ponto interessante, né? Porque essa questão, como você disse, né, que acaba sendo um assunto delicado, né? Mas se não for abordado, vai faltar clareza para as pessoas, né? Se virar um tabu, não, então não podemos falar sobre isso, né? Então acaba virando um tabu e vai gerar mais inconsciência para as pessoas, né? Exatamente. Não existe assunto tabu, né? O que existe é assim, eu no meu caso, como eu citei, algum tempo atrás, eu não me sentia à vontade transitando com esse assunto, porque eu estava trabalhando, né,
para ter ele bem claro para mim, né? E a gente vai ganhando em clareza, e vai ficando mais fácil. Outra vez porque é uma pergunta profunda, né, e séria, para quem pergunta, né, para muitos que ouvem, e você quer tratar com cuidado. Né? Então, assim, isso tudo, esse tipo de habilidade é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo também. Né? Você tem que aprender para você e encontrar uma forma de comunicar isso com certo carinho, né? Que é um tema delicado. Exatamente. A Cris Rezende está perguntando aqui qual que é o assunto, né, da nossa live de hoje. O assunto, né, justamente é esse tema que nós estamos falando aqui, né, que é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Né? Então, é um assunto onde eu recebi várias perguntas já, ao longo da minha experiência como terapeuta. Eu recebi várias dessas perguntas e é interessante porque eu já me fiz várias vezes essas perguntas lá atrás. Né? Então, é uma das perguntas que me moveram a buscar respostas e que contribuíram para chegar aonde eu cheguei. Né? Foi justamente questionando por que certas coisas aconteciam, né, com pessoas boas, né, coisas ruins aconteciam, porque pessoas esforçadas não tinham resultados. Então, todas essas perguntas me intrigavam bastante e foi na busca dessas respostas que uma coisa puxa a outra, né? E aqui estamos batendo esse papo. E a gente acaba, né, descobrindo, porque assim, você não consegue simplesmente cair de paraquedas na resposta dessa pergunta quando você mesmo está procurando por ela, né? Porque você tem alguma dúvida profunda, que ela vai muito mais fundo do que apenas isso. Isso é um dos reflexos, né? Um reflexo de uma não compreensão do funcionamento da realidade, né? E o funcionamento da realidade é um reflexo do nosso funcionamento interno também, né? Todo autoconhecimento, não existe conhecimento do externo, por assim dizer. O externo é um reflexo do interno e todo autoconhecimento nos ajuda a compreender melhor o externo, porque, né, por conta justamente de ser esse reflexo. E passa por compreender mais sobre quem ou o que é você, sobre quem ou o que somos nós, o que é cada um de nós. Quem sou eu? É uma pergunta-chave, né, que norteia aí essa busca de autoconhecimento e acaba compreendendo melhor, tendo mais autoconhecimento, a gente compreende mais o funcionamento da realidade e a gente acaba chegando à compreensão, porque assim, uma coisa nós vamos conversar, nós vamos ajudar a explicar muita coisa, com certeza, mas se ficar só no intelectual, não tiver baseado numa experiência de vida própria da pessoa, né, se ela ouvir isso, não teve a experiência, e já teve algumas experiências de ouvir isso, clarear a experiência que a pessoa teve, isso é uma coisa. Né? Agora, se não teve a experiência, ouvir isso, apenas intelectualmente talvez compreenda, mas isso ainda não traz o alívio necessário, que é aquele da compreensão mais profunda, né, que a própria pessoa tem que fazer trilhando o caminho. Né? Então, tem vários níveis de compreensão, né, vários níveis de resposta e de compreensão da resposta. Exatamente. Eu queria dar um gancho inicial para o nosso bate-papo com uma frase sua que eu gosto bastante, né? Que livre-arbítrio são para as escolhas e não para as consequências, né? Então isso aqui também já está por trás do nosso assunto de hoje também. Eu acho que vale explorarmos um pouquinho. Vou deixar você fazer uma introdução, né? Sobre a frase que é bem interessante e tem tudo a ver aí com o nosso bate-papo de hoje. Com certeza. Com certeza, essa questão do livre-arbítrio é fundamental. Né? Porque as pessoas têm uma noção que ela já ouviu alguma definição da palavra ou imaginou e acha que sabe o que é. Mas, assim, comunicação é um tema delicado e compreensão é um tema delicado. Né? Então, livre-arbítrio, ele não está dizendo... Arbítrio é escolha, a possibilidade de escolher. E aqui não é livre a possibilidade de escolher. Okay? É isso que é livre-arbítrio, definição. Né? Agora, a questão não é que assim, você não, quando você vai escolher alguma coisa, você tem que olhar à sua volta e ver o que está lá. E aí você vai escolher entre as coisas que estão lá disponíveis. Se não estiver o que você quer, vamos dizer, você queira alguma coisa
que não está disponível à sua volta, você vai ter que trabalhar, caminhar, buscar, procurar. E em algum momento pode ser que aquilo se apresente para que você escolha aquilo. Mas o livre-arbítrio, a escolha, ela se dá sobre aquilo que está à sua disposição naquele momento. O que está à nossa disposição nesse momento é fruto de tudo que a gente já escolheu anteriormente, porque existe a escolha, existe o processo, existe o resultado da escolha. Né? Isso é parte da regra do jogo do funcionamento da realidade. E o livre-arbítrio é sobre a escolha entre as opções que logramos perceber nesse momento. Outra coisa que a expansão de consciência traz é que você aumenta a sua percepção e você percebe mais opções e, portanto, é mais livre. Então, quando vai fazer escolha, você percebe mais opções. Né? Em oposição a alguém que está com um tema de depressão, alguma coisa, e está muito ensimesmado ali, e acaba não vendo muita opção, né? Em volta. Fica achando que não tem opção alguma, às vezes chega no limite e acha que não tem opção alguma. Mas, assim, sempre há alternativa, sempre há opções. Né? E você, quanto mais consciente, mais presente, mais expandido está, mais opções percebe. Mas você é sempre limitado no seu livre-arbítrio, né, a escolher dentro do que está disponível. E se vai querer coisas que não estão disponíveis ali naquele momento, vai ter que seguir buscando e procurando, trabalhando para que essas opções se apresentem. Então, o livre-arbítrio não é sobre qualquer coisa. Ah, eu quero estar na Lua. Pode querer à vontade. Você não vai estar, não dá para comprar bilhetes para a Lua agora, não dá para comprar bilhetes para Marte agora. E eu já vou logo para o radicalismo, né? Porque fica bem evidente, né? Tem coisas que eu não vou conseguir. Se eu quiser ir para a China, é mais viável. Ainda assim, eu não vou conseguir agora, não. Né? Se eu já não comprei o bilhete e já não estou no aeroporto esperando para entrar no avião, eu só vou conseguir depois que eu comprar o bilhete, se tiver o dinheiro, comprar o bilhete, agendar, ir para o aeroporto e ir para a China, né? Rodar 24 horas no avião, ou fazer baldeações, e chegar na China. Então, mas eu não posso escolher estar na China agora, mas não posso escolher estar na Lua agora. Ok? Então, é óbvio, por um exemplo ou dois, que eu não posso qualquer coisa. Né? Então, ao longo do tempo, as possibilidades são ilimitadas, mas no momento, o livre-arbítrio é sobre as escolhas que estão disponíveis. E o motivo delas estarem disponíveis agora é porque elas são consequências de desenvolvimento das escolhas anteriores. Eu fiz escolha ontem, anteontem, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 10 vidas, sei lá, né? E aí fui chegando aqui, e nesse momento, tudo que eu escolhi está gerando opções. E mais, né? Não é somente aquilo que eu escolhi, aquilo que as pessoas próximas, né? E quanto, né? O mundo inteiro está fazendo escolhas. Algumas nos afetam, outras não, ou nem tanto. Né? E as pessoas mais próximas fazem escolhas que nos afetam mais. Né? Seja próxima por parentesco, por morar na mesma casa, na mesma vizinhança, na mesma cidade, no mesmo país, né? Até no limite no mesmo mundo. Então, os outros todos estão fazendo escolhas, né? E as nossas escolhas estão impactando nos outros, e a dos outros estão impactando em nós. Então, agora é o resultado de todas as nossas escolhas anteriores, mas as escolhas dos outros que nos impactaram também. Ok? E aí, a gente tem esse rol de escolhas agora. Então, o livre-arbítrio é sobre o que podemos escolher daquilo que percebemos agora. E ele vai gerar, desenrolar e consequências e novas possibilidades de escolha à frente. Então, se a gente não gosta da forma como as escolhas estão agora, a gente precisa começar a escolher diferente para gerar novos potenciais de escolhas futuras. Né? E não adianta ficar reclamando, esperneando, porque eu não faço a China aparecer na minha frente agora, assim como eu não faço a Lua aparecer na minha frente agora. O processo, né, ele tem um processo para chegar lá. Né? E aí eu preciso compreender, porque eu não tiver maturidade para... Olha, eu quero uma pera caia da árvore agora, mas você tem uma árvore plantada no quintal? Não, eu moro num apartamento. Não vai ter uma pera agora, né? Salvo que você tenha comprado na feira e posto na geladeira. Né? Então, assim... o que eu comprei na feira hoje de manhã? Teve feira aqui hoje de manhã, por coincidência. Comprei laranja, banana, caqui. Eu tenho isso aí. Se eu quiser comer agora, eu posso ir lá e escolher.
Se eu resolver comer uma melancia, não vou poder. É simples. É simples, direto e fica claro. Então, o livre-arbítrio é assim. Né? E ele é livre-arbítrio sobre a escolha, não sobre a consequência. A consequência ela vai vir. Né? E às vezes a consequência é clara, né? E às vezes ela não é tão clara, é um processo mais complexo, a coisa dá voltas, né? E vai se esbarrar. Por exemplo, eu escolhi um companheiro de vida. A pessoa é assim, assado, a pessoa quer ter filho, não quer ter filho, sei lá. Mas eu escolhi o companheiro de vida porque eu fui capaz. Agora estou com ela. Agora estou com ela, com ele, ou com quem seja. E aí, isso vai, a minha vida vai se desenrolar por outros caminhos. Se eu não tivesse escolhido, ou se eu tivesse escolhido outro, ou tivesse escolhido em outro momento. Quer dizer, então, as escolhas que eu faço, elas vão ter um desenrolar. Às vezes, para a vida inteira. Né? Às vezes, nem tanto, né? Já aconteceu comigo, que no meio do caminho, uma doença e um falecimento, eu tive que começar de novo. Mas são consequências. Eu poderia prever uma coisa dessa? Não, nem poderia. Né? Porque eu deixaria de ter vivido uma vida maravilhosa, talvez por conta do medo de um momento difícil do futuro, sabe? O negócio de ver o futuro aí não me parece que ajuda muito. Eu não tenho muita curiosidade, não. Vamos viver cada dia, tudo a seu tempo, cada escolha a seu momento. Exatamente. E aí dá um gancho para outro ponto interessante que tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Que uma coisa vai puxando a outra. Vários assuntos aqui nós já abordamos de forma aprofundada em outras lives também. Fica o convite aqui para quem está nos assistindo e ainda não conferiu, né, Mário? Nós temos vários materiais salvos aí sobre livre-arbítrio, destino, escolhas, né? Então tem muita coisa bacana aí para quem quiser aprofundar um pouquinho sobre esse tema. Então, dando um gancho, pincelando aí tudo que você falou, então o livre-arbítrio está para escolhas e não para consequências. E com base em que nós escolhemos, né, Mário? Quais são os nossos mecanismos internos que embasam a natureza das nossas escolhas? Esse é um outro questionamento interessante que as pessoas poderiam começar a refletir também quando desejam co-criar uma realidade consciente. Porque muitas das vezes elas escolhem determinados resultados, mas as escolhas inconscientes são totalmente contraditórias a essa realidade que ela deseja. E aí é onde que entra num piloto automático, numa forma automática de fazer escolhas embasadas nesses mecanismos internos, que é razão e emoção. Então, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida vai passar por esses dois mecanismos de razão e emoção. E pouquíssimas pessoas têm conhecimento disso. E as que têm, nós temos as frações, né? Poucas têm conhecimento disso, algumas que têm conhecimento, mas não sabem como mexer internamente, ou como trabalhar tudo isso, ou como avaliar e elaborar tudo isso, ou não questionam tudo isso e focam apenas no resultado, sem olhar esses mecanismos internos. Então é onde as escolhas vão ser automáticas, uma parte da razão vai escolher esse objetivo, mas a maior parte dessa consciência está inconsciente, com esses padrões automáticos, e é onde ela vai fazendo escolhas robotizadas e colhendo resultados totalmente ao contrário dessa realidade que ela deseja com a parte racional. E aí que nós entramos no tema de hoje, né? Vamos supor, então, que uma dessa pessoa que fez escolhas, né, é uma pessoa boa e está colhendo os resultados negativos, né? Só que com base em que ela escolheu? Porque essa pessoa boa, ela também tem medo, ela também tem raiva, ela também tem rejeição, ela também tem carência. Por melhor que ela seja, ela já vivenciou esses sentimentos na vida dela. E se isso está tudo armazenado na consciência dela, isso vai fazer parte do que ela é. E esse conteúdo vai influenciar na natureza das escolhas dela de forma consciente ou inconsciente. Na maioria das vezes, inconsciente. Né? E também temos os padrões mentais, né, que são outro arquivo que essa pessoa tem dentro da consciência, que também faz parte dela. Mesmo ela sendo uma pessoa boa, ela acredita que um câncer não tem cura, ela acredita que se andar descalço vai gripar, que o país está em crise, que as coisas são difíceis, que nasceu para sofrer, que é culpada disso, que é culpada daquilo. E todos esses padrões internos vão influenciar nas escolhas dela. Ela pode ser uma pessoa boa, uma pessoa excelente, uma pessoa bacana, mas esse conteúdo que está dentro dela vai ressoar com o mundo exterior dela. Né? Perfeito, Henrique. E isso explica um pouco também o que é expandir a consciência. Porque as pessoas pensam que expandir a consciência, muita gente tem uma ideia de que assim, né, sua cabeça vai inchar ou de forma exagerada, mas assim, que a sua percepção, você vai começar a ver coisas, vai ter visão de raio-x, superpoderes.
Veja, eu estou exagerando, né, como sempre, para chamar a atenção pelo contraste, mas, assim, não é exatamente isso. Assim. A gente nem sabe quem somos, nós não sabemos quem somos, nós não nos conhecemos. E daí também que vem a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é desencavar, desenterrar aquelas coisas que estão escondidas de nós mesmos, e pior, nós mesmos que escondemos de nós mesmos. E que formam todas essas coisas inconscientes que você fala. Então, quando eu estou expandindo a consciência, é porque aquela consciência que eu tenho consciente, ela está limitada a uma área pequena, tem paredes finas que eu criei de crenças, de traumas e de outras coisas, e que ocultam um mar de coisas que eu enterrei lá, né? E eu esqueci, fiz questão de esquecer e joguei para lá e não resolvi, e desconheço. Então eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho, eu não sei o que me move, eu não sei o que faz as minhas escolhas, né? E aí eu fico pensando que aquela parte consciente, meio racional ali, aparentemente, está fazendo uma escolha e as coisas não estão acontecendo. Tem tudo a ver com o que você está dizendo aí. Então, você... por isso que eu costumo falar, quer dizer, mais importante do que você querer fazer mágicas imediatamente é você fazer um trabalho para limpar o seu território, desenterrar as coisas debaixo do seu tapete, né? Aceitar, né? Aceitar-se carinhosamente, conhecer-se, aceitar as besteiras que fez, as coisas que preferia não ter, porque a gente, de uma forma condicionada para atender o ambiente, não quer ser uma coisa, não quer ter uma coisa ou outra, mas nós temos tudo em nós, né? E aquilo que a gente não gosta, porque a sociedade reprime, seja lá qual for a razão, a gente vai enterrando, né? Então a gente precisa se conhecer. Não quer dizer que é para você sair fazendo nenhuma loucura, mas você sabe o que está aí dentro da sua casa, né? Conhecer seus personagens, seus demônios, trazer isso à tona, botar luz, né? Botar desinfetante, deixar tudo cheirosinho, né? Isso é expandir a consciência também. Então você passa a aumentar o território da parte da qual você é consciente, adquirindo tudo aquilo que ficou lá perdido no meio. E tendo uma noção melhor de quem você é, de conhecimento, você vai saber mais sobre o que você realmente quer, e não simplesmente ficar achando que quer coisas, e na verdade é uma parte extremamente superficial sua que quer aquilo, e ela nem tem força para realizar, e tem partes internas trabalhando contra, que é o que você estava dizendo. Então, isso é autoconhecimento, isso também é expandir a consciência, e tem tudo a ver com o nosso tema principal da questão aí por que as coisas acontecem por vários motivos, a gente vai elaborar um pouco mais, né? Mas um dos principais é justamente esse. Essas coisas todas que você tem interna, escondidas de você mesmo, que te guiaram fazendo escolhas automatizadas, às vezes, em direções que você não queria, causaram coisas para a sua vida que você está colhendo agora. E se você quer começar a colher coisas diferentes, precisa fazer diferente, precisa desenterrar isso aí, precisa botar luz. Exatamente. Me veio um exemplo aqui interessante para ilustrar um pouquinho, para a gente ver na prática como que isso pode acontecer, né? E antes de trazer esse exemplo também, eu gostaria de deixar fixado que os exemplos que eu costumo trazer, né, acredito que o Mário também, não são formas de rotular, tá? Então não se apeguem quando trouxermos algum exemplo. O Henrique, o Mário falou que é isso aqui, pronto, acabou. Não, você pode estar limitando, talvez essa não seja a sua verdade, né, e acaba bloqueando de você encontrar a sua verdade. Apenas uma forma ilustrativa para clarear como que esses assuntos se manifestam na vida prática, né, e você vai vendo até onde isso tudo vai fazendo sentido para vocês, tá? Então, bem importante, eu gosto sempre de frisar isso, para que o conhecimento não vire uma autossabotagem, né? A pessoa vai ficar com aquela falsa ilusão de que tá, encontrei, é isso aqui, e não é a realidade dela, acaba sendo fuga, né? Eu costumo dizer que existem 8 bilhões de habitantes do planeta e não existem 2 iguais, ok? Então, somos todos diferentes. A gente está aqui tentando esclarecer, através do nosso aprendizado, do nosso caminho, de alguns exemplos, né? De forma genérica, que possam ajudar a clarear, mas não é que as coisas estão limitadas àqueles exemplos, né? As coisas são faladas aqui de forma geral, e você tem que, cada um, olhar a sua própria situação, com base nessa generalidade, e verificar quais são os seus temas. Mas, em geral, todos temos uma parte inconsciente, porque temos crenças, temos ego, temos medos, temos traumas, e fomos enterrando essas coisas. Isso é uma coisa geral. Todos nós temos, em maior ou menor grau. Estamos caminhando positivamente, estamos limpando, estamos diminuindo a área de nós mesmos que não conhecemos,
e ampliando a área que conhecemos. Estamos expandindo a consciência. Isso também é expandir a consciência. Né? Estamos trilhando esse caminho. Né? Mas todos nós, o ser humano funciona, em algumas coisas, muito igual aos outros. Apesar de sermos todos diferentes, somos dos estágios e do autoconhecimento que estamos, do grau de expansão, né, da experiência que tivemos. Mas o mecanismo, por isso que é mais fácil falar, por isso que podemos, eu e o Henrique aqui falar alguma coisa, porque o mecanismo em geral do ser humano, o mecanismo é próximo. Né? O que cada um exatamente está fazendo com ele, só cada um sabe, mas, no geral, tem um método de funcionamento que é similar. Né? Exatamente. Tem padrões que são arquetípicos de forma coletiva, tem o inconsciente coletivo, tem situações que são mais comuns serem vivenciadas de forma coletiva, então eu busco sempre trazer essas situações de acordo com essa observação na minha experiência como terapeuta, com a própria vida prática também, então eu busco sempre trazer exemplos que são mais comuns para que fique mais fácil, para que as pessoas consigam observar de forma ilustrativa, né? Mas eu gosto sempre de deixar frisado aí, porque pode ser uma vírgula ali na história da pessoa, uma escolha que ela fez ali que segue para um rumo diferente. Né? Então, trazendo aqui um exemplo para ilustrar de como que uma pessoa boa pode vivenciar uma situação ruim com uma simples emoção. Né? Claro que não vai ser uma simples emoção, né? Vão ser um aglomerado delas que vão influenciando. Mas quem que não viu aquela pessoa que se encaixa naquele ditado popular que ganhou precursão aí com o Nicolau Maquiavel, né? Que os bonzinhos levam ferro. Só se dão mal. Né? Por que isso acontece? Por que essa pessoa boa vai acabar colhendo situações ruins, sendo que ela é uma pessoa boa? Isso tem a ver com o que falamos, então, no início da live, né? Que essa pessoa boa também tem sentimentos negativos que ela vivenciou ao longo da vida. Então, vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que foi que vivenciou muitas situações onde ela teve muita carência e muita rejeição. O que é carência? Eu busco sempre explorar, fica até o convite aí para as pessoas. Toda primeira segunda-feira de cada mês eu estou fazendo uma live numa série aqui no Instagram sobre as emoções, onde eu vou buscando aprofundar como que cada sentimento pode ir desencadeando em várias outras escolhas e as consequências dela. Né? Então aqui fica até uma pincelada de como que um sentimento tem a ver também com esse nosso tema. Então se nós pegamos uma pessoa aí que sofreu bastante carências e bastante rejeições, né, situações onde ela se sentiu desaprovada, muita carência. O que é a carência? Carência é a falta, é a manifestação biológica no corpo de uma falta que ela vivenciou. Então, se ela teve falta do pai, falta da mãe, falta de um brinquedo, falta de dinheiro, de recursos financeiros, de oportunidades, a sensação que ela imprimiu no corpo de forma da bioquímica que o cérebro dela vai fazer, esse sentimento uma das sensações dela vai ser a carência. É claro que dependendo da variável, vai sentir tristeza, raiva, injustiça, mas aqui analisando pelo ponto de vista da carência e de situações onde ela sentiu rejeição. Essa pessoa pode desenvolver, por isso que eu estou falando pode, né, que vai variar muito desses outros detalhes, mas analisando esse ponto de vista, uma pessoa que desenvolveu, então, algo para buscar suprir esses buracos, essas lacunas. Então, ela pode desenvolver um comportamento de buscar ser aprovada, ou um medo de ser rejeitada novamente. Então, ela pode vivenciar escolhas na vida dela onde ela vai buscar uma necessidade de ser aprovada, uma necessidade de agradar o outro. É aquela pessoa que vai fazer tudo para o outro, vai ter dificuldade em dizer não. Então, ela vai fazer coisas que vai desequilibrar o próprio sistema sempre pensando no outro. Mas nesse caso, né, dessa pessoa em específico, ela pode estar fazendo esse movimento para suprir essa falta lá atrás, essa carência, essa rejeição, e hoje ela tem medo de ser desaprovada, então não consegue fazer não, ela sai fazendo tudo para o outro. Visto de fora, essa pessoa pode ser vista como uma pessoa boazinha. Nossa, como essa pessoa é boazinha, né? Ela faz tanta coisa para agradar o outro, ela está pensando tanto no outro, né? Então ela pode ser vista como uma pessoa boazinha. Agora, imagina a implicação dessas escolhas, se ela fez essas escolhas embasadas nesses sentimentos de carência e rejeição. Primeiro que ela vai acabar colhendo mais carências, mais falta. Uma hora ela vai esbarrar com uma rejeição. Ou essa necessidade de fazer algo pode desequilibrar o próprio sistema. Vamos supor que aquela pessoa que não consegue falar não, então ela acaba abrindo mão das coisas que tem para poder ajudar o outro. Daí a pouco ela pode sentir essa falta, pode afetar ela de forma física, um desgaste físico, um desgaste mental, um desgaste financeiro. E quem olha de fora, vê ela colhendo essas consequências negativas e vê que ela é uma pessoa boazinha, porque ela está sempre preocupada com o outro.
né? Então, aqui é um dos exemplos para demonstrar que essa questão de colher uma consequência ruim não é porque tem alguém, aí entramos também, né, num outro tabu também, né, de uma crença coletiva, que lá em cima da nuvem tem um homem de barba que fica ali anotando, ó, o Henrique deu 3 esmolas hoje, ele é bonzinho, então ele tá inibido de qualquer coisa ruim que acontecer com ele, né? Ó, ele chutou um cachorro, então agora vou pôr um jogador de basquete para dar um chute nele para poder... Ou seja, não é dessa forma que as coisas funcionam, né? O mecanismo da realidade é diferente, né? O universo ele é probabilístico. Ele vai ser coerente com as... Claro que aquilo que você planta, você vai colher. Só que essa é apenas uma das variáveis que vai influenciar em tudo. Não é só isso. Não existe só a lei de causa e efeito no universo, né? E essa lei de causa e efeito, essa causa também é o sentimento que você guarda, é o sentimento que você alimenta, é os traumas que você vivenciou no passado, é as crenças que você acredita, são os padrões hereditários que vocês receberam. Então, todas essas informações também são as causas que também vão gerar uns efeitos. Então, essa causa e efeito não é só para o que plantou e para o que colheu. Então, esse é um outro ponto interessante para que quebra um pouquinho essa visão, né, Mário, dessa ideia coletiva. Sem dúvida, né? É o que você falou. Tem as regras, tem. Isso é um jogo grande. Isso aqui é um jogo de futebol que tem 12 regras padrão, sei lá, tem 12, tem 14. É um jogo bem, né, bem simples. Você fica olhando ali, daqui a pouco você até deduz um pouco de como é que funciona aquilo. Não precisa ser um gênio para compreender um jogo de futebol. Se você nunca viu e caiu de paraquedas, né, realmente no começo você vai levar uma bordoada de todo lado. Mas rapidamente você aprende. Agora, um jogo onde nós estamos jogando aqui com 8 bilhões de pessoas, um planeta, com não sei quantos países, com pessoas de todos os tipos, né, de formação, de qualidade de ser, interagindo, e tem essa parte estatística também, né? A gente vai pegar o clima ele é totalmente estatístico, né? Tanto que eles fazem previsão e às vezes acerta, às vezes não acerta, porque é um negócio que não dá para ter precisão de 100%. Tem coisas que, sei lá, de repente ele consegue prever com 70%, 70%, 80%. E tem coisas que não. Onde é que vai cair um raio? Quem que vai acertar? Onde é que vai cair um meteoro? Né? Onde é que vai ter um terremoto? Onde é que vai ter uma enchente? Né? Onde é que vai deslizar um morro? Né? Então, assim, precisa entender que a realidade é construída, né? Além das nossas interações de escolhas, a gente está colhendo as frutos das escolhas pessoais e de outras pessoas que impactam na nossa vida também. Estamos agora colhendo oportunidades de fazer novas escolhas dos resultados das escolhas anteriores nossas e dos outros, que é um dos mecanismos. Outro e tem escolhas de médio, com impacto no curto, médio e longo prazo. Né? E tem a parte do mecanismo do ambiente. Né? O ambiente é um planeta rodando no meio de outro, com asteroides rodando, com Sol, né? Com nuvens, com raios, com terremotos. Né? A camada de terra fina é fina, embaixo tem uma camada líquida, e aquilo está borbulhando, girando, e está, a qualquer momento, pode, né, balançar aquela camada fina em cima. Então, o mecanismo da realidade ele contém muitas incertezas sobre aqueles impactos. Tem as escolhas, os resultados e as incertezas. E isso está rolando. Né? Agora, isso, né, o problema, outra coisa, assim, precisa ter uma visão maior, né, uma visão mais ampla da coisa, que é o que a gente está conversando aqui. E outra coisa é o seguinte: se você tem crenças, né, nesse caso, de que e a verdade são crenças que são mal entendidas. Né? Algumas pessoas acreditam que Deus é um ser perfeito, que fez tudo certo, e eu não estou dizendo que não fez, né? E que, então, portanto, nada disso poderia acontecer. Às vezes é por isso que fica revoltado, às vezes fica até revoltada com ele. Né? Porque como que uma coisa... Mas como você falou, a gente está avaliando de fora, a gente nem sabe se aquilo que aconteceu é bom ou não para a pessoa, e muito menos se a pessoa é realmente boa ou não, ou se é uma pessoa que está atuando por paradigmas aí de crenças, de outras coisas, de outras restrições, e também tem lá os seus problemas
A gente não conhece, se a gente não conhece a nós mesmos, como é que vamos conhecer o outro e como é que vamos julgar qualquer coisa, né? E outra coisa é o seguinte, o mecanismo da realidade, Deus criou esse ambiente, vamos falar assim, né? A fonte criou esse ambiente, que é desta forma que nós estamos descrevendo, e que deu essa possibilidade de livre-arbítrio, de escolhas, mas dentro das regras do jogo, a responsabilidade pelas consequências, né? Agora, veja, nada do mal que rola hoje na Terra estaria aí se ficasse apenas naquilo que Deus criou antes de criar o homem, né? Antes de chegarmos aqui. Porque todo o restante do planeta está em perfeita harmonia, inclusive os acidentes naturais, né? O problema vem com as besteiras que nós fazemos com aquilo que ele nos deu. Ele nos deu livre-arbítrio e a gente faz guerra, faz abuso, faz fome, faz crime, né? Então, veja, não adianta querer terceirizar a culpa para ele. Ele te deu o livre-arbítrio e aí você faz as coisas, ou colegas seus, né, colegas nossos fazem as coisas, e às vezes a consequência também estoura na nossa cara, porque as escolhas dos outros também explodem na nossa cara, né? Por assim dizer, de forma bem bruta. Mas então, a gente tem tudo isso interagindo aqui, e não dá para querer culpar, né? Se tivéssemos todos um bom entendimento, em boa paz, Deus é amor, também se diz, e é verdade, né? Amor é a direção para a qual estamos evoluindo, como constatado pelo Tom Campbell, que está aqui atrás, que é físico e experimentou com a consciência. Estamos indo na direção do amor, e Deus está na nossa frente, né? Ligeiramente. Então, estamos vindo dessa direção. Agora, se todos estivéssemos atuando de forma transparente, fôssemos conscientes, amorosos com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com as nossas oportunidades de evolução, oportunidades de crescimento, cada uma dessas coisas que a gente chama de defeito ou de falha, é uma oportunidade de evolução e de crescimento, né? Mal trabalhada até aqui, e ainda podemos chegar lá com certeza, né? Então, ele nos deixou essa oportunidade, e não existe um esquema de castigo, né? Porque existe alguma mentalidade de que, né, você saiu da linha, você vai cair um raio na cabeça. Não, o raio vai cair se você passar na hora errada, no lugar errado, né? O raio vai cair ali e você estava lá, né? Não é porque ele está mandando para te castigar, é pai, é mãe, né? Ele quer o seu crescimento, gera oportunidades aqui para a nossa evolução. Agora, a gente pode estar aproveitando bem ou mal, mas não adianta querer culpá-lo, né? E não foi ele que fez a escolha, porque ele criou tudo perfeito, mas nos criou com uma similaridade com ele na questão de ter justamente esse livre-arbítrio, e podemos evoluir na direção do amor, mas também podemos não evoluir na direção do amor. Isso é que é livre-arbítrio, né? Então nós temos que escolher evoluir. E aí, se a gente escolher bem, né, e a maioria de nós escolhemos, se estivéssemos num ambiente positivo, onde cada um se preocupasse e cuidasse verdadeiramente com o outro, em vez de ser apenas egoísta, isso aqui seria uma maravilha, seria um paraíso. A gente não precisava de paraíso algum, a gente já estaria no paraíso, né? Agora, o que ocorre? Qual é o problema? Né? Qual é o defeito? É que nós não chegamos lá ainda. Então, nós estamos em processo. Alguns estão um pouquinho mais à frente, alguns estão um pouquinho mais atrás, estão todos trabalhando para um dia chegar lá. E, nesse meio tempo, aqueles que, né, são menos trabalhados, às vezes causam impacto para nós. Não é castigo, não é que a coisa está acontecendo. Essa ideia de que a realidade é meritória, porque se você se comporta de acordo com as regras, né, listadas em pedra, você vai ter uma medalha de honra no final, ou vai ter vai ser expulso, ou vai retornar vai repetir o ano, vai retornar, vai para o inferno, seja lá qual for, né? Essa ideia de realidade meritória é que causa essa sensação, pô, o cara parece tão bom, eu tenho certeza que eu sou bom, eu faço o meu melhor, e no final ainda me ferro. Bicho, né? Não é nesse aspecto que você tem que ser, não é sobre a lista de ninguém. Você tem que ver se você está fazendo o melhor com a consciência que você tem e que as coisas que você está fazendo são conscientemente alinhadas com os valores que você evoluiu até agora. E continuar trabalhando nesses valores à medida que vai ganhando experiência. Ou seja, experimenta, aprende, adiciona os valores e passa a praticar. É isso que vai te levar a algum lugar. Então, não é que as coisas acontecem, né? O mundo físico
tem coisas aleatórias e pessoas que parecem não boas podem eventualmente se dar bem momentaneamente e pessoas aparentemente boas podem, às vezes, né, cair um raio, cair um meteoro, né? Não é porque Deus mandou um meteoro na cabeça deles, não. Acidentes também acontecem e as minhas escolhas e as dos outros também me afetam. Agora, quando estivermos todos fazendo boas escolhas, sendo aquelas que cuidarão de todos os outros também, não apenas do nosso umbigo, o ambiente vai ser mais positivo. Né? Então, não sei se... Mas, assim, de uma forma ampla, essa é a visão também de como as coisas acontecem aqui. Agora, se ficar limitado àqueles paradigmas que você seguir os 25 preceitos vai ganhar o paraíso, né? E aí pode acabar frustrado, porque, como eu costumo dizer, não existe esse INSS astral para aposentadoria na sua pós-vida. Né? A evolução é uma coisa contínua, nesta e em qualquer outra e nos entremeios. Né? A gente está buscando crescimento, evolução na direção do amor verdadeiro. Exatamente. Exatamente. E aí fica essa reflexão, né, Mari? Então, para as pessoas, buscar verificar quais são as outras variáveis, quais são os seus mecanismos internos que você vem alimentando, o que você acredita, o que você sente, o que você alimenta, quais são as suas escolhas que você anda fazendo, né? Você já questionou a natureza das suas escolhas, embasado em que você fez determinadas escolhas, são condizentes com aquilo que tem aí dentro, como está armazenado. Né? Aquilo que você almeja está condizente com as verdades que você acredita, com os sentimentos que você sente, com o funcionamento da realidade, né? E tudo isso existe uma coerência, né? Então isso é muito importante nós levarmos em conta na hora de observarmos aquilo que nós vamos querer para a nossa vida, né? Porque senão a pessoa vai ficar buscando uma coisa, colhendo outra e externando a responsabilidade, né? Seja para um político, seja para Deus, seja para um raciocínio, seja para um terapeuta, seja para o professor, seja para o vizinho, para o pai, para a mãe, para o inimigo, né? Essa visão de competição, né? Então tudo isso é muito importante ser levado em conta para que ela faça escolhas cada vez mais conscientes, né? Que é aquela frase também que eu gosto, que eu coloco muito nos meus folders da HQI, né? Que escolhas conscientes evitam realidades inconscientes, né? Porque enquanto a pessoa ficar inconsciente dessas escolhas, ela vai ficar vivendo escolhas robotizadas e automatizadas. Então essa é a mensagem, né, Mário, que a gente gostaria de deixar aqui de reflexão, né? Esperamos que tenha servido de contribuição para vocês. Né? Fica o convite para verificar também a gravação dos outros conteúdos, né, das outras lives, tem muita coisa que vai complementando esses assuntos. Fica também aqui o convite para vocês deixarem aí nos comentários os assuntos que vocês gostariam que abordasse, temas que vocês gostam, né? Porque a gente vai trazer, né, Mara, alguma coisa que a gente fala, esse assunto aqui pode ser legal, ou alguém perguntou aqui, então a gente gosta de saber também de vocês, né, a sugestão de bate-papo para vocês, para a gente trazer assuntos que sejam interessantes e relevantes para vocês, de acordo com a necessidade de vocês, que vocês desejam, sempre na visão aí do nosso trabalho, né, no meu trabalho aqui com o HQI e do Mário com o My Big Toy. Então fica aí o convite para vocês verificarem os outros materiais. Quem quiser o livro, Mário, como é que faz para adquirir? É só entrar no nosso site www.mybigtoy.com.br, né? mybigtoe.com.br. Está em todas as nossas publicações aqui, tem links aqui, destaques, histórias e tudo mais. Mas eu queria comentar alguma coisinha a mais aqui, Henrique, se você me permitir. A realidade é boa, a realidade é positiva, a fonte que é mãe, que é pai, ela não criou uma realidade para torturar ninguém, né? E é uma realidade segura, no seguinte sentido, você está experimentando ela aqui através de um avatar. O que você é o mesmo material da fonte, você é consciência. Se você já despertou para isso ou não, se você já percebeu isso ou não por você mesmo, você está nesse processo, né? Continue nele, porque vale a pena, porque aquilo que você não morre e não sofre danos e não está correndo qualquer risco. Um pai, uma mãe, uma fonte amorosa não te colocaria, né, num maternal aí, onde tivesse malucos cuidando das crianças. Um pai e uma mãe conscientes vão verificar, conhecer os professores, conhecer as escolas, perguntar para os outros pais se aquilo está tudo bem. E quando coloca
né, aquela consciência, a fonte coloca aquela consciência num ambiente que foi ela mesma que criou com todo cuidado, né, que gera todas essas experiências, é uma escola, é apenas uma escola. É apenas uma escola para crianças, né? É com todo cuidado. Ninguém morre, ninguém fica doente. A consciência que é, né, vamos dizer assim, não fica, não perde pedaço, não fica variado, nada. Isso temporariamente pode acontecer ao avatar, e aparentemente é uma das coisas que incomoda muito as pessoas também, incomoda a mim, incomoda qualquer um. Mas assim, você saber que você não é isso, e seja lá o que aconteça com o seu avatar, o ser que você é continua e vai provavelmente experimentar outros avatares, mas não sofre danos, né? Então, é um ambiente protegido. Não parece do ponto de vista do avatar. Se eu tenho identificação com o avatar, eu sofro, eu movo, eu perco o pedaço, eu perco a memória, eu fico doente. Mas, assim, por pior que seja a condição, e que o acidente que tenha caído um meteoro, não aconteceu nada com o ser que você é. Ele vai continuar e vai seguir a vida dele, porque a vida do ser que você é, ela é infinita, ela não para, ok? Então, esse é outro aspecto. Se você tem essa visão ampla, mesmo que momentaneamente aqui você tenha um percalço ou outro, mas você sabe que, no geral, você está aqui pela lição, é uma escola. Então, algo está surgindo, gerando a necessidade de algum aprendizado. Se a gente aproveitar e aprender e focar na lição, a lição, às vezes, quando é dura, né, a situação que gera a lição é dura, mas ela pode deixar de se repetir, como vem acontecendo, porque a gente está ignorando o conteúdo a ser aprendido. Em geral, a repetição vem porque estamos ignorando a oportunidade de aproveitar o conteúdo. À medida que aquilo fica claro para nós, nossa, era isso que eu tinha para aprender aqui, dificilmente aquela mesma situação vai voltar a se repetir, porque ela já não é mais necessária para você. E o ambiente tem essa tendência de ficar gerando lições e repetir lições que não foram aproveitadas, porque ele está aqui para isso. Tá? Então, é outro entendimento amplo que ajuda você a entender. Ninguém está sofrendo nenhum mal real, mas estamos tendo oportunidades de aprender lições de vida, de qualidade de ser, de qualidade espiritual, por assim dizer, qualidade de consciência. Mas, desculpa eu dar mais essa aqui, mas eu achei que era uma mensagem positiva. Sim, aqui, que seria interessante com certeza. Passar para as pessoas. Muito importante, aproveitando e dando um gancho nela também, falar um pouquinho sobre o sofrimento, né? Porque muitas pessoas veem o sofrimento de forma negativa, não que ele não seja doloroso, né? Não é isso que eu quero dizer. É que o sofrimento também é uma forma de aprender, né? Claro que não precisa ser por ele. Acontece que se a pessoa está bitolada apenas em X possibilidades, a consequência dela vivenciar uma realidade com sofrimento é muito maior, a probabilidade é muito maior, né? E ela pode dar um salto, e antes ela via a árvore, e agora ela começa a ver a floresta. Então o sofrimento é apenas mais uma forma de aprender. É dolorosa, é ruim, é sofrido, mas também é aprendizado, também é experiência, e também caminha para a evolução. Bem colocado, e assim, todos nós já passamos por sofrimento, eu já tive a minha cota de coisas bem duras, e falo para você com tranquilidade, para quem está nos ouvindo. O sofrimento, ele está ali, é como um alerta da vida. É a mesma coisa que você está num prédio que está pegando fogo, alguém aciona o alarme de incêndio e ele começa a tocar. E aquilo te incomoda e você toma uma providência. O alarme de incêndio, ele é incômodo, é horrível, mas é para isso mesmo. Aliás, é para isso que existe a sirene do bombeiro também. Ele vem tocando aquela sirene lá horrorosa, né, a todo brado, que é para que você perceba que algo está vindo e saia do caminho para não acabar atropelado ou atrapalhando o bombeiro. O alarme de incêndio é a mesma coisa. E o sofrimento é a mesma coisa. Existe alguma lição que está insistindo e que não está sendo aproveitada, e o sofrimento vem e chama atenção, focaliza a atenção e te ajuda a perceber alguma coisa que está lá. E a gente pode ainda assim ignorar e continuar apenas sofrendo e não aproveitar. Mas ele está lá como um alarme. Então, o sofrimento está grande, atenção, o que é que está acontecendo, que mensagem potencial embutida tem na situação que está gerando esse alarme para você. Sofrimento é alarme. Exatamente, né? Então fica essa mensagem para reflexão, porque fazendo uma reflexão em cima disso, dá para cair muita ficha, né, Marco? Beleza. É isso aí. Muita coisa. Mais alguma coisa que a gente esqueceu de avisar as pessoas? Não.
Vou aproveitar e fazer um convite, né? Alguns convites, né? Nessa próxima quinta-feira eu vou estar dando início ao curso básico de HQI, né, de homeostase quântica informacional. Então, quem quiser saber mais informações sobre o curso, é um treinamento com carga horária de 15 horas, vão ser uma aula por semana, tá? 5 aulas de 3 horas, a aula vai ser em plataforma fechada e ao vivo, curso apostilado, onde você vai aprender a montar uma autoterapia completa com a metodologia, tá? Então, quem não conhece a HQI, tá? Ela é uma ferramenta, uma metodologia de autocura consciente que permite a própria pessoa, sem a dependência do terapeuta, fazer um ajuste de consciência. Então, no curso, a pessoa vai aprender a fazer essas eliminações de padrões mentais da primeira infância, padrões emocionais, como fazer esse ajuste de consciência, o raciocínio da HQI, que tipo de trauma está relacionado com tal doença, como montar esse protocolo completo de autocura. Então, quem tiver interesse, quiser saber mais informações, só me chamar no privado. Quem tiver interesse em atendimento individual também tem essa opção. Fique à vontade de chamar no privado. Fica o convite para ver os nossos materiais, né, Mário? Já gravado no canal do YouTube e também no perfil do Instagram. Então, tem muita live, tem muito material bacana. E o outro convite é para o nosso evento presencial, né, que vai ser em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, num lugar incrível, no Hotel Bela Vista, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Um lugar maravilhoso, contato com a natureza. E vamos estar presentes lá, eu, Mário Jorge, o Dr. Francisco de Biasi, Eliane Xavier. Então vai ser um final de semana incrível, com muita informação, muito conhecimento, uma interação muito bacana que nós vamos poder ter nesse final de semana. Fica o convite para quem tiver mais interesse em saber mais informações, pode chamar no privado. 16, 17, 18 de julho, e estamos aí no último lote de ingressos disponíveis, estamos chegando, está quase lá. Daqui a um pouco já está quase encerrando. Pessoalmente. Então, quem não garantiu a vaga ainda, corre lá, que ainda dá tempo de garantir. Como o Mário disse, já estamos no finalzinho do lote já. Vai ser um evento limitado devido à capacidade do espaço e até também para que consiga dar uma atenção especial para todos que estiverem participando, né? Então vai ter os momentos da gente tomar nosso café juntos lá. Então vai ser um momento bem incrível para tirar todas as dúvidas e ter essa interação incrível. Vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente, a gente bater esse papo lá e ter essa interação bem bacana, né, Mário? É uma coisa bastante energética, assim, esse tipo de evento rola uma gratidão no ar, assim, uma coisa muito boa. É indescritível. Eu já tive a oportunidade de participar de vários e é muito bacana. Fica o convite aí, estamos à disposição. Quem puder ir até lá, aproveite que ainda tem vagas lá, tá bom? Bacana. Mário, gratidão mais uma vez pelo carinho, por compartilhar essas informações maravilhosas mais uma vez. Gratidão a todos aí que assistiram ao vivo ou quem estiver assistindo também a gravação. Peço para deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, compartilhe aí com os amigos que apreciam esses conhecimentos, esses assuntos também, né? Dá aquela força para a gente, que o Instagram e o YouTube, né, onde que tiver salvo a gravação, vai entender pelo algoritmo e vai compartilhar e levar essa mensagem para outras pessoas também. Legal. A ideia é que a ideia seja positiva, seja útil, contribua e chegue a mais gente. Se puder compartilhar, a gente agradece. É isso aí. Beleza. Gratidão, gratidão. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.